Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que a gente fez 56 mil reais de faturamento na Content Lead, que é a nossa agência de produção de conteúdo para LinkedIn, no nosso segundo mês de operação. Então, 56 mil reais, não sei se para você é um número relevante ou não, mas, cara, para construir uma agência de marketing ali no segundo mês de operação, ter esse resultado, eu considero um resultado bem bacana. Então, se você está querendo empreender com serviços ou já empreende com serviço, já tem uma urgência ou já tem ali uma agência minimamente estruturada, eu quero passar para você aqui nesse vídeo alguns insights que ajudaram a gente a ter esse crescimento, né? Então a gente está aí com potencial de faturar em torno de 70 a 80 mil aí no mês que vem, agora em dezembro. E, cara, quero contar um pouco de todo esse processo, alguns pilares que eu acredito que fazem com que a gente consiga ter tido esse resultado rápido, né, e ter uma perspectiva de crescimento muito legal aqui na agência. Então, vamos aqui para o PPT que eu preparei para esse nosso vídeo que eu vou mostrar tudo para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá falar um pouquinho sobre como a gente faturou esses 56 mil aqui no mês de novembro, que foi o nosso segundo mês de operação na agência. E até para deixar uma coisa clara com vocês, quando a gente fala 56 mil de faturamento, são 56 mil do dinheiro que realmente entrou na empresa, né? Porque a gente sabe que quando a gente vende serviço, às vezes a gente faz ali um contrato mensal, às vezes a gente tem um contrato de alguns meses, né? E aí, por exemplo, um contrato de 5 mil reais por mês, por 3 meses. E aí o cara fala, faturei 15 mil reais, mas na verdade esses 15 mil reais eles vão ser diluídos ali em 3 meses, né? De entrada no caixa. É uma diferença entre regime de caixa e regime de competência também, que existe ali no financeiro barra contabilidade da empresa, mas eu queria só dar essa clareza para vocês. Né? 56 mil não é uma coisa que a gente. É um contrato que a gente vendeu de 30 mil reais e vamos entregar em um ano. Não. É de fato a receita recorrente ali, né? Entrando no mês da empresa. Inclusive, a gente fez algumas vendas no final aqui de novembro para começar só em dezembro agora. Então, em dezembro a gente já tem um faturamento garantido aí de mais de 70 mil reais. Só que eu não estou colocando essas vendas aqui nessa conta de faturamento para trazer para vocês. Só um pequeno adendo aqui antes da gente começar o vídeo, né? E, cara, o primeiro ponto que eu queria trazer é o porquê empreender com serviço. Então, dá um contexto rápido para vocês sobre mim. Então, cara, a gente está em novembro, em julho eu estava trabalhando como um CLT, trabalhava numa empresa chamada Scali, é uma empresa de vendas, né, inteligência artificial para vendas hoje. Eles fizeram um reposicionamento, inclusive, enquanto eu estava trabalhando lá, para entrar com força nesse mercado de IA, de inteligência artificial. Mas é uma empresa que basicamente constrói células de vendas para outras empresas, principalmente empresas do setor de telecomunicação e mercado financeiro. E eu era um especialista de negócios lá, eu liderava uma mini BU, basicamente, né, que era um cliente dessa empresa. E eu já estava na cabeça que eu queria empreender em algum momento, eu não sabia com o que, mas eu queria sair ali, né, daquele modelo de trabalho que eu tinha. E eu pensei em empreender com um serviço. Então, para isso eu comecei a produzir conteúdo no meu LinkedIn. Nos primeiros conteúdos ali que eu postei, comecei a gerar bastante lead, comecei a fechar alguns contratos e em agosto desse ano eu saí, né, dessa empresa para me dedicar totalmente ali nos contratos de prestação de serviço, principalmente voltado para a área de growth, que é onde eu tenho mais expertise, que eu tinha vendido. E, cara, vender serviço é muito mais fácil do que você vender produto. Então, quando você vai empreender com produto, primeiro de tudo, você tem um custo inicial para começar, né? Que eu coloquei aqui como esse upfront cost. Então, você precisa desenvolver o produto. Se for um produto fixo, um produto físico, você vai ter que investir nisso. Se for um produto digital, você vai ter que contratar desenvolvedor. Se for um software, né? Se for um curso, você vai ter que investir tempo, que não deixa de ser ali um investimento seu para começar a vender esse produto. Então, exige um investimento inicial. Você tem que desenvolver algo que o mercado quer. Eu acho que isso é uma das maiores complexidades de você desenvolver produto e empreender com produto. É você, de fato, encontrar o que o startupeiro chama de product market fit, né? Mas é um produto adequado à demanda de mercado. Muito complexo, parece simples, mas não é. À medida que você começa a ter os seus primeiros clientes, quando você tem um produto, você tem que trabalhar melhorias dentro desse produto, né? Para que você consiga ganhar mais fatia de mercado e consiga reter os clientes que você já tem.
E aí você precisa ter uma priorização de melhoria dentro desse produto muito boa, no sentido de que talvez uma melhoria que você faça, ela vai te ajudar a endereçar um mercado novo, que tem um dinheiro potencial ali que você consegue ganhar. Mas você tem aqui uma base de clientes que precisam de outras melhorias que não envolvem aí você endereçar um mercado novo. Como é que você escolhe isso? Como é que você prioriza isso? Então é outro desafio de você empreender com produto. Então, retenção, outro desafio muito forte aí de empreender com produto. Você vende uma assinatura recorrente. Ali, por exemplo, uma comunidade anual. Como é que fica a retenção dessas pessoas? Será que depois de um ano você vai conseguir reter esses clientes? Ou você vai ter que correr atrás de novos clientes, vai ter um CAC novo ali embutido na sua operação e etc. para você conseguir ter uma saúde financeira legal no negócio? Você tem o fit entre a oferta e o público-alvo. Muitas vezes você está desenvolvendo um produto que você pensa que vai atender um público e na verdade esse produto ele resolve uma outra dor de um novo público. Por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo, esse aplicativo de finanças pessoais, por exemplo, você mirando ali num público B2C, né? Então a pessoa física. Você descobre no meio do caminho que na verdade o seu aplicativo ele é muito bom para o PJ e não necessariamente para a pessoa física. Só que você já tem um roadmap construído para atender aquele ICP, você já tem uma estratégia de marketing endereçada para aquele ICP. E aí no meio do caminho você descobre que talvez tudo que você mapeou lá atrás não é o que o mercado precisa, né? É outro mercado que você precisa atingir. E você tem canais de distribuição também que, cara, operar canal de distribuição e produto é uma pica muito grande. E quando a gente fala de, cara, empreender com serviço, você precisa se preocupar com três coisas, basicamente. Você precisa vender, entregar o que você vendeu e buscar expandir receita ao longo do tempo. Se você fizer essas três coisas, você consegue ter um negócio bem sucedido de serviço. E eu, como eu tô saindo de um cenário ali de corporativo, né, empreendendo quase que pela primeira vez, já tentei empreender antes, mas deu super errado. Eu acho que é muito mais negócio eu jogar nessa minha primeira empresa aqui, pelo menos, né, nesse campo aqui de serviço do que tentar ir para o campo de produto logo de cara. E eu acho que, cara, empreender com serviço é uma delícia, né? Tem os seus desafios, não escala, né? Como muita gente gosta de falar. Mas aqui você otimiza três variáveis. Em produto você precisa otimizar, cara, 20 variáveis para fazer o negócio funcionar. Então esse é um dos motivos pelos quais eu, cara, acho que empreender com serviços é muito bom. É um negócio com margem alta, não tão alta às vezes quanto um produto digital, por exemplo, mas consegue fazer um caixa, ganhar um dinheiro legal, ter uma vida confortável. E para um empreendedor de primeira viagem, né, é muito bom porque vai te ensinar bastante e você não vai precisar quebrar a cara se endividando, né? Talvez você quebre a cara em vários outros aspectos e mesmo assim você consiga gerar caixa pela própria natureza de margem que vender serviço traz. E aí a gente entra, né, no primeiro ponto aqui, que é o seguinte: a gente decidiu empreender aí com uma agência de conteúdo para LinkedIn. Então, até trazendo um pouco, né, quando eu saí da Scali, que era a empresa que eu estava trabalhando, eu comecei a vender serviço, um serviço mais amplo de consultoria de growth. E aí as pessoas elas começaram a me procurar dentro desse contexto para eu produzir conteúdo para elas no LinkedIn. E aí eu enxerguei que, putz, existia uma demanda por isso no mercado, né? Por mais que eu enxergasse que esse tipo de serviço já estava saturado. E aí vendi um contrato disso, vendi dois contratos para fazer esse tipo de serviço ali com clientes que eu considerei bem legal ali o formato de trabalhar. E aí eu pensei, putz, aqui talvez esteja o próximo passo, porque eu estava vendendo um serviço antes, né, de consultoria de growth, que era extremamente dependente da minha pessoa. Ele não era escalável em nenhum outro aspecto que não fosse preço. E aqui, quando eu tenho um serviço mais próximo de um serviço de agência, eu consigo escalar ele mais, porque eu consigo colocar pessoas para fazer partes desse trabalho, né? Talvez o trabalho ali de copy eu consiga terceirizar, talvez o trabalho de estratégia desse conteúdo, talvez o trabalho de design, e eu fique ali mais focado na geração de negócio, né? E no relacionamento com essa base de clientes. E aí ficou claro para mim que existia essa oportunidade. E aí eu comecei a olhar para o landscape das agências de conteúdo que já existia, né, aqui no Brasil, e principalmente agências de conteúdo voltadas ali para LinkedIn.
E de fato, é um mercado extremamente saturado. O mercado de agência, ele é muito saturado pela quantidade de concorrentes, né, de agências que existem e pela baixa barreira de entrada que existe para você vender ali um serviço de marketing, seja ele qual for, hoje em dia. E aí quando a gente aprofunda mais e vai para o mercado de agências de LinkedIn, que era ali onde eu queria atuar, né, propriamente dito, principalmente com empresas B2B, né, empresas que vendem para outras empresas, eu vi que existia duas ofertas principais, vamos colocar assim, aqui dentro do mercado. Eu tinha um lado que oferecia muito a performance, então a oferta dessa galera é: gero tantas reuniões qualificadas com um funil de LinkedIn ou um sistema de vendas aqui associado ao seu perfil. Então, basicamente, o cara entregava conteúdo, entregava inteligência artificial ali, um SDRGA, entregava algumas automações, né, com várias ferramentas de mercado, aí Apollo, Lemlist, né, algumas outras ferramentas de outbound. E, putz, gerava reunião qualificada ali pro pessoal. Super legal, atende uma fatia de mercado B2B, né, gera valor de fato. E aí tinha uma outra galera que ia pro lado de branding, que é o produz o conteúdo para executivos no LinkedIn para gerar autoridade e aí trabalhar muito uma questão do thought leadership. Então aquele conteúdo mais aspiracional, um conteúdo muito texto com foto ali do executivo, né? Para gerar essa autoridade, né? Um trabalho muito de branding pessoal para executivos, para C-levels no LinkedIn, pouco voltado para geração de demanda, né? Para geração de lead ali através da plataforma. Eu falei, putz, eu acho que dá para pegar algo desses dois mercados. E isso aqui não foi, só para deixar claro, isso aqui foi algo que a gente foi descobrindo ao longo da jornada. Eu e meu sócio Jonas, eu vou passar um pouco aqui da sociedade para vocês depois também. Mas foi algo que a gente foi descobrindo e agora olhando para trás, né, a gente tem maior essa clareza. Mas isso foi muito teste, quebrando a cara ali no processo mesmo desses últimos 2 meses empreendendo com a agência. Mas, cara, a gente pensou em fazer algo juntando o melhor desses dois mundos, da performance e do brand, né? E aí surgiu a Content Lead, que qual que é a nossa proposta de valor principal hoje, porque talvez amanhã a gente precise pivotar, né? A gente já pivotou algumas vezes ao longo desses últimos 2 meses. Mas é basicamente transformar a expertise dos seus executivos em conteúdo profundo, frameworks que educam o seu mercado e criam demanda. Então a gente não vai deixar de lado a autoridade, né? A gente vai trazer os aspectos de branding, mas a gente não vai trazer aquela coisa mais aspiracional. A gente vai trazer o valor de educar uma indústria, educar um mercado, fazer o que HubSpot, RD Station, Rock Content fizeram nas suas indústrias, né? Aqui, através do fundador no LinkedIn, a gente vai fazer conteúdo profundo e framework. A gente vai ter uma pegada muito mais visual do que texto, para também se diferenciar aí da oferta padrão que existe no mercado. Então, cara, primeiro ponto aqui é você olhar para o seu mercado, que já existe, e tentar fazer uma oferta que se diferencie dele em vários aspectos. Principalmente se você quer atuar ali no mercado mais saturado. E aqui eu trouxe até uma noção para vocês dessa escada da competitividade. Eu vi isso num vídeo do Bruno Fajon, achei muito legal. E aí eu decidi trazer para cá, porque faz muito sentido aqui com o que a gente está construindo na Content Lead, que é o seguinte: se você tem um mercado onde existem muitos competidores, como é o mercado de agência de marketing, como é o mercado de serviços, né? A gente pegar aí mais de 70% do PIB do país é serviço, se a gente parar para pensar. E o primeiro ponto que você precisa garantir é uma boa entrega. Então, se as pessoas não entregam bem, você precisa entregar muito acima ali, né, do que as pessoas fazem para que você tenha ali competitividade nesse mercado. O nosso mercado é um mercado que entrega bem até. O mercado de agência de marketing, ele tem ali os seus poréns quando a gente fala de maneira mais ampla, mas falando de LinkedIn, a galera que trabalha com agência de marketing focada em LinkedIn, cara, são pessoal que tem boas entregas, de maneira geral, né? E aí a gente veio pro segundo pilar. Se todo mundo tem uma boa entrega, ou minimamente tem uma boa oferta, uma oferta ali adequada ao perfil de cliente ideal, adequado ao mercado, a gente vem pro desafio de distribuição, que é basicamente você saber vender melhor que as outras pessoas
E aí vem muito o papel do meu sócio, que eu vou entrar ali no detalhe no outro slide. O meu sócio, ele é um creator, ele tem uma audiência muito grande e uma comunidade muito forte. E a gente utiliza isso como o motor de geração de demanda da agência, aqui dentro da Content Lead. Se todo mundo sabe fazer distribuição, né? Não necessariamente todas as agências elas sabem fazer de fato ali, não tem um creator como sócio, mas minimamente sabem fazer distribuição e vender o seu serviço, porque parte disso é a oferta delas, né? Ou pelo menos deveria fazer isso bem para elas mesmas. A gente entra na questão do método, que também aqui eu aproveito muito do meu sócio nesse sentido, porque ele é um creator. Parte da estrutura de linha editorial dele é produção de conteúdo no LinkedIn e ele tem um curso, que é o curso de LinkedIn dele. E esse curso é basicamente a metodologia, né? Parte desse curso é a metodologia que a gente utiliza na agência aqui com os nossos clientes. Isso faz com que a gente tenha uma metodologia própria de trabalho. Isso também é um fator de diferenciação dentro dessa escada da competitividade. E aí o quarto degrau, para você se diferenciar mais no mercado saturado, que até o Bruno fala no vídeo dele, é o branding. A gente não trabalha isso muito bem aqui do ponto de vista da agência como um todo, né? Eu tenho uma marca pessoal ali no LinkedIn, analisando, principalmente fazendo os breakdowns de marketing das empresas, e aí eu tenho um funil da Content Lead associado a isso também. Meu sócio tem a marca pessoal dele, mas quando a gente fala da marca Content Lead, de fato a gente não tem um branding em cima da marca, né? A marca ela tá sustentada 100% nas marcas pessoais dos fundadores aí, principalmente na marca pessoal do Jonas, principalmente hoje, né? Aqui no futuro a gente, óbvio que quer criar novos canais de aquisição e desenhar funis mais estruturados nesse sentido, mas é muito olhando para esse landscape das agências de conteúdo que a gente começou aí formatando uma oferta diferenciada, né? E aí a gente entra no principal pilar aqui de sucesso que eu considero para Content Lead, que é o fato da gente ter o Jonas aí como sócio, né? Um sócio creator. E esse é um movimento que no mercado, não necessariamente no mercado de agência, mas, cara, no mercado wellness está muito forte, né? Que é você trazer um creator como sócio de um negócio e esse creator, ele ser um dos principais canais de distribuição ali daquele business. Isso é muito bom. Isso, cara, resolve um problema enorme. Distribuição é um problema enorme, assim, pelo menos eu considero, de qualquer negócio. Só que você tem que avaliar uma coisa, e aqui eu trouxe um framework que é muito conhecido pela galera de startup, e a gente consegue trazer esse conceito aqui para uma análise de audiência, que é o seguinte. O creator, ele tem aqui o TAA, né? Que é o Total Addressable Audience, ou seja, toda a audiência daquele creator. Dentro dessa audiência, eu tenho uma audiência menor, que é a audiência que é um perfil de cliente ideal para mim, para eu vender esse serviço ou para eu vender esse produto. E dentro dessa audiência potencial, que é o meu perfil de cliente, eu tenho a audiência o qual eu de fato vou conseguir entregar ali um serviço ou produto para ela, que ela tem essa dor, que eu tenho aí um mote para chegar nessa pessoa com essa solução e de fato conseguir fazer uma venda. E aí você tem que avaliar, principalmente, né, se dentro dessa matriz, se dentro desse framework aqui de audiência potencial, esse creator que você está puxando como sócio, ele de fato tem um SOA, um SAA e um TAA que faça sentido para o negócio, consiga sustentar crescimento, margem, atingir as metas aí que você quer com o business. No caso do Jonas, isso, cara, faz total sentido. E isso é um pilar muito forte aqui da empresa, né? E aí você precisa validar, né? Como eu falei, o SOA, e tem alguns pontos que validaram muito rápido esse SOA relevante. Primeiro ponto, fator mentoria. Então o Jonas ele foi um cara que fez muita mentoria ali quando ele começou a produzir conteúdo com o pessoal. Ele não foi direto vendendo produto. Isso criou uma proximidade com a audiência dele muito forte. Então ele conhece a audiência dele como poucos creators eu vejo que conhecem. E aí, pelo fato de muitas pessoas terem passado pela mentoria, primeiro de tudo, valida o método, porque tem muitas pessoas aplicando a metodologia de produção de conteúdo do LinkedIn dele. E segundo, valida o fato de que existem muitas pessoas com o ICP que a gente quer atingir na agência dentro dessa audiência, porque ele já conversou com essas pessoas de fato, né?
Aí, segundo ponto, tem aderência entre o conteúdo e o serviço. O cara tem um dos principais produtos aí de LinkedIn do país, os principais cursos de LinkedIn do país, e a gente vende produção de conteúdo para LinkedIn, fit total, né? E aí o terceiro ponto, né, ter um produto que serve como pilar de método na escada de competitividade, que é o LinkedIn Pro, que é um ponto ali que eu falei até no slide anterior. Isso faz com que a gente tenha uma força de distribuição muito boa, a gente tem um funil sempre cheio. Então, cara, é um post do Jonas ali no LinkedIn que ele precisa fazer a cada 15 dias, já é suficiente pra gente encher o nosso funil de vendas, pelo menos hoje, graças a Deus. E é isso, cara. Esse primeiro pilar aí de sucesso, assim, que eu colocaria, não sei nem se sucesso é a palavra, mas das coisas estarem dando certo, assim, relativamente rápido. Segundo pilar é um pilar de oferta. E quando a gente fala da oferta, a gente foi por um nicho rapidamente, né? A gente foi descobrindo isso e estamos cada vez mais pivotando para esse nicho, que é um nicho pouco visto. Quando a gente fala do mercado de conteúdo para empresas B2B, a gente tem a galera atacando dois clientes ali, né? Que é a galera do SaaS, quer vender serviço, quer vender software para o B2B, e a galera da IA, né? Que quer vender ali consultoria de inteligência artificial, ou quer vender ali uma implementação de IA, ou quer vender um agente de IA, enfim. Tem esse mercado que é um hot market hoje, né? Ali dentro do LinkedIn, principalmente. E aí a gente foi numa contramão, né? A gente foi numa contramão de servir mercados que estavam sendo poucos vistos ali por essas agências de marketing B2B. E aí tem três mercados que eu considero que a gente consegue gerar muito valor aqui dentro hoje, que é o mercado de consultoria estratégica de negócio, consultoria de TI e boutique financeira. Porque qual que é o cenário, né? Quando a gente olha para o mercado de SaaS, para o mercado de IA, hoje eles estão sendo atacados por esses dois players aqui, que é o player da performance e o player do branding. Essa galera aqui, hoje, ela está sendo atendida pelas agências de social media de Instagram. E aí essa galera está replicando a lógica de conteúdo de Instagram para dentro do LinkedIn. Então a gente consegue gerar muito valor para esse pessoal aqui. E é uma galera, né? A gente definiu assim o nosso ICP, pelo menos nesse início, não por uma indústria, um segmento específico, né? Esses são os segmentos aqui que, cara, tá validado pra gente de certa forma. Mas eu olho muito pro ticket médio e o ciclo de vendas da empresa. Se a empresa tem um ticket médio alto, um ciclo de vendas longo, precisa educar o seu mercado para fazer uma venda, é onde a gente consegue gerar valor. E aí, de fato, a gente consegue ter uma oferta muito boa para esse nicho, né? E a gente consegue ter um nível de competitividade maior porque, cara, tá sendo atendido hoje por uma agência que não faz tanto sentido ele ser atendido ali, pelo menos dentro da estratégia de LinkedIn dele. Então, é basicamente esse o pilar de oferta, e são os dois pilares assim que são muito norte desse nosso crescimento inicial. Eu acredito que a gente vai conseguir galgar um crescimento ainda nos próximos 4 a 5 meses só com base nesses dois pilares. Depois a gente começa a ter que olhar para outras frentes e para outras coisas. E aqui eu queria entrar com vocês também um pouco no modus operandi, né, de como a gente está estruturando aqui a agência. Então, a gente ouve muito falar agora nessa história de inteligência artificial, de você ter uma agência sem funcionários ou fazer tudo com inteligência artificial. Eu não acredito muito nessa tese, não pelo menos hoje. Eu acredito muito na tese do SWAS, é bem conhecido lá fora. Aqui no Brasil está começando a ficar famoso esse tema também, que é, cara, você ter um serviço que ele funciona quase como se fosse um software, né? Então você tem um service with a software, não um service as a software. Então, eu tenho uma esteira de time operando, eu tenho agentes de A ali na camada de baixo orquestrando tudo isso, né? E os agentes de A, a ideia é que eles empoderem esse time para entregar cada vez mais rápido e cada vez melhor, ao invés de substituir esse time de especialista. Isso faz com que eu também consiga, né, operando nesse formato, contratar pessoas mais sênior e ter um nível de entrega muito superior, principalmente para o ticket que a gente trabalha hoje, é um ticket aí de R$ 7.000. Não dá pra gente ter um nível de entrega baixo, falando de conteúdo, né? Então,
A gente tem 4 pilares aqui na agência, sendo que eu considero que esses 2 pilares aqui do meio, eles são o nosso principal fator de diferenciação hoje, tá? A gente tem o pilar de estratégia de conteúdo, que é quem vai pensar de fato nas pautas e nos frameworks daquele cliente. A gente, depois que a gente tem essas pautas, a gente vai para o pilar de research. Então, esse é uma forma como a gente pensou em estruturar aqui a agência bem interessante, né? Que foi o seguinte, cara. Não dá para eu produzir conteúdo profundo e um conteúdo estruturado com frameworks ali para os nossos clientes, fazendo o que o mercado de conteúdo já faz hoje, né? E operando da forma como o mercado de conteúdo já opera hoje. Então a gente decidiu construir aqui dentro da Content Lead uma área que vai ser a nossa área de research, onde as habilidades desse time elas vão ser próximas de uma área de research de banco ou de uma área de research de consultoria estratégica. Então, ao invés de pegar uma galera de conteúdo, a gente está pegando uma galera com perfil de consultoria, porque a gente entende que é muito mais fácil eu treinar o conhecimento de conteúdo que essa pessoa precisa para desenvolver o trabalho dela, do que treinar outras habilidades como pensamento estruturado, construção de framework, habilidade de aprendizado rápido, que ambientes como o ambiente de consultoria e mercado financeiro exigem, né? Então a gente decidiu ter essa área de research como ser o pilar central aqui da nossa produção de conteúdo. E aí, obviamente, o fato de eu ter LinkedIn Pro aqui como um produto do meu sócio ajuda eu a acelerar a curva de aprendizado, né? E os gaps de conhecimento que eu vou ter naturalmente trazendo esse perfil de pessoa aqui para dentro de uma agência de marketing. Depois eu entro no pilar de design, e aí o pilar de design tem um pulo do gato também. Hoje o nosso time de design, apesar da gente produzir peças gráficas, né? Se a gente parar para pensar, a nossa entrega final é essa. A gente está construindo um time de design muito mais orientado para UI. Então, pegar a galera do web design, pegar a galera de design de interface mesmo e trazer essa galera aqui para o time para fazer conteúdo, porque esse pessoal, primeiro de tudo, eles têm uma noção de arquitetura da informação muito boa. E isso aqui, pro tipo de conteúdo e perfil de cliente que a gente trabalha, é algo muito valioso. E aí, mais uma vez, é muito mais fácil treinar esse cara a entender ali de um gancho visual de LinkedIn, através do produto LinkedIn Pro, do que eu treinar habilidades como arquitetura da informação, né? Ali para um designer. Então esse cara ele já vem mais pronto para o time, nas habilidades que eu considero centrais e mais difíceis de desenvolver, e aí eu uso o produto do meu sócio como um acelerador do processo de aprendizagem desse time que vem sendo construído. E a gente tem outro pilar ali de copy, que hoje ele é praticamente 100% operado com IA. A gente tem ali mais revisão e adaptação humana na parte de copy, né? Então a gente tem, cara, a gente de IA atuando aqui na estratégia de conteúdo. Acho que como a gente pensa em conteúdo, não necessariamente, mas a gente faz um kickoff inicial com os nossos clientes. Nesse kickoff inicial, a gente entende o que esse cliente vende, a gente entende o ICP dele. Nessa reunião, participar eu, o cliente e uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial transcreve a reunião, manda para um agente. Esse agente ele vai interpretar toda aquela transcrição, ele vai me gerar um documento de ICP. Esse documento de ICP ele alimenta o nosso projeto para a gente ter clareza de quem que é o perfil de cliente ideal desse cliente. E esse ICP ele é alimentado por um outro agente que gera ideias de conteúdo. Então, estratégia de conteúdo é empoderada por IA nesse sentido. Research é a mesma coisa. A gente tem aqui ferramentas de IA focadas em research para o time conseguir acelerar o processo de pesquisa. Design, não tanto, ainda, né? E aí a parte de copy, com bastante IA embarcada ali dentro do processo também. E aí um último ponto que eu acho muito importante assim pro crescimento inicial da empresa é a questão da agilidade e ciclos de teste rápido. E aí quando a gente fala em ciclos de teste, principalmente eu que trabalhei com growth, que vim do growth, a gente já imagina, né, aquela planilha de Excel ali, de Google Sheets, aí tem os testes que você quer fazer. Você tem a matrizais para priorizar, né? E aí você prioriza um teste numa sprint, né? Faz o teste ali, avalia o resultado. Cara, de fato é assim, que você deve conduzir testes, né? De uma maneira
quase que científica para melhorar as coisas dentro ali do seu negócio, ou do departamento de marketing, do departamento de growth. Mas como a gente está iniciando o negócio, está vendo literalmente levando do 0 a 1, a gente precisa ter agilidade. Não dá para a gente ficar pensando, né, nos testes que a gente vai fazer, no que a gente quer testar. A gente tem que aproveitar para cada momento que a gente tem interação com um lead ou com um cliente, esse momento ele tem que gerar um input, a gente tem que ter clareza dos inputs que esse momento está gerando para ele, para a gente, né? Esses momentos que a gente está ali com o lead, que está com o cliente, para que a gente consiga, através desse input, gerar o output. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer aqui. Então, por exemplo, um input é uma objeção numa reunião de vendas com o cliente que eu não consegui quebrar essa objeção. Isso me gera um output de, depois dessa reunião, eu preciso ajustar o meu pitch comercial, para que eu trate essa objeção antes dela vir para a mesa, ou eu tenha minimamente a capacidade de tratar essa objeção nas próximas reuniões. Cara, outro input, cliente deu churn. Por que ele deu churn? A gente precisa avaliar isso, output, ajustar o meu ICP ou ajustar a minha oferta. Talvez eu tenha vendido algo que estava fora da expectativa do cliente que eu tinha capacidade de entregar, preciso ajustar isso. Input, falhei na minha entrega com o cliente. Ou eu ajusto meu processo, ou eu também ajusto a minha oferta. Talvez eu esteja vendendo uma coisa que hoje eu não tenho a capacidade de entregar. Então, ajusta rápido. Input, o lead declinou a oferta. Mais um ajuste no pitch comercial. Procurar entender o porquê e ajustar o pitch de vendas. Então, cada momento com o cliente, ele gera input para você, cara, ajustar alguma coisa dentro do negócio. E aí é um ciclo de teste, não é ciclos de testes semanais, é ciclos de teste, cara, diários. A todo momento a gente está ajustando coisa e ganhando clareza de, cara, quem que é o meu cliente, o que a gente vende, o que o mercado está querendo e tentando equilibrar os pratinhos entre esses três pilares que eu acho que, cara, são três pilares essenciais aí para a gente ter um negócio de fato bem sucedido. E, cara, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Documentar, fazer quase que um building public aqui da minha jornada empreendendo. Tá sendo super legal, assim, super desafiador em diversos aspectos, mas acho que, cara, tá sendo super bacana empreender aqui com a Content Lead. Eu acho que a gente está construindo um negócio bem legal. Se você quiser ser cliente da Content Lead, eu vou deixar um Notion aqui embaixo. A gente não tem site ainda, por incrível que pareça. Quando eu falei que a nossa distribuição aqui, ela tá muito pautada no pilar sócio creator, né? E até na minha produção de conteúdo ali no LinkedIn é verdade. Tanto é que o nosso site é um Notion por enquanto. Vou deixar esse Notion aqui embaixo, falando um pouquinho mais da agência e também, cara, o nosso contato lá, para você falar com a gente se tiver interesse em contratar o nosso serviço. Também vou deixar uma página aqui da minha consultoria de growth, caso você tenha interesse. E é isso, pessoal. Me falam aí o que vocês acharam, se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, quiser que eu traga aí mais detalhes sobre a Content Lead, documentando essa jornada para vocês. Vai ser, cara, um prazer produzir esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. E é isso. Tamo junto e até a próxima.